Olha, o torcedor do Grêmio acordou nesses últimos dias com aquele sentimento pesado no peito. Sabe quando a gente olha para o time e sente que algo não encaixou? Pois é. A decepção recente bateu forte na torcida, e não tem como fingir que não aconteceu nada. O gremista é apaixonado, vive o clube intensamente, e quando o time não responde dentro de campo, o sentimento vem forte. E o mais difícil é que expectativa não faltava. O torcedor acreditava, nesse momento da temporada, acreditava que o time ia engrenar, que o trabalho ia começar a aparecer com mais força. Só que o futebol às vezes cobra caro quando as coisas não se encaixam no tempo certo. Dentro do Grêmio agora existe um clima claro de cobrança. E essa cobrança não vem só da arquibancada ou das redes sociais. Ela vem de dentro do próprio clube. Jogadores sabem que podem mais. Comissão técnica sabe que o time pode render mais. E aí o nome que naturalmente aparece no centro dessa pressão é o de Luís Castro. Treinador experiente, com ideias modernas de futebol, mas que agora vive aquele momento delicado que todo técnico conhece bem, quando os resultados não acompanham o trabalho. Porque no futebol brasileiro a realidade é dura. Não basta ter projeto, não basta ter planejamento, não basta ter discurso bonito. O que segura treinador no cargo é resultado. E o torcedor do Grêmio sabe disso melhor do que ninguém. A semana que vem pela frente é daquelas que podem mudar completamente o rumo da temporada. Não é exagero falar isso. São jogos importantes, decisões de curto prazo que podem aliviar o ambiente ou aumentar ainda mais a pressão. O ambiente no CT mudou. Não é clima de crise aberta, mas é clima de alerta. Todo mundo sabe que o time precisa reagir rápido. Treinos mais intensos, conversas mais diretas, ajustes sendo feitos em todos os setores do campo. Porque o Grêmio não pode se permitir entrar numa sequência negativa logo agora. A torcida gremista tem uma característica muito clara. Ela apoia, ela empurra, mas ela também cobra. E cobra forte. Quem veste essa camisa precisa entender o tamanho da responsabilidade. O Grêmio é um clube gigante do futebol brasileiro. Um clube acostumado a disputar títulos, a brigar na parte de cima da tabela, a incomodar adversário grande. Quando o time não corresponde, o torcedor sente. E sente muito. Nos debates entre os torcedores, uma pergunta aparece o tempo todo. Por que o time ainda não mostrou tudo o que pode? O elenco tem qualidade. Tem jogadores capazes de decidir jogos. Tem atletas experientes e jovens promessas. Mas dentro de campo a engrenagem ainda não rodou como deveria. Às vezes falta intensidade. Às vezes falta agressividade ofensiva. Às vezes falta aquele detalhe final que transforma uma boa atuação em vitória. E no futebol profissional esses detalhes fazem toda a diferença. Luís Castro sabe disso. E sabe que agora precisa encontrar respostas rapidamente. Durante os treinos mais recentes, a comissão técnica tem trabalhado muito a organização tática. Posicionamento sem bola. Compactação entre defesa e meio-campo. Velocidade na transição ofensiva. Tudo sendo repetido várias vezes. Porque quando um time entra em campo sem organização, o jogo fica difícil. E o Grêmio precisa voltar a mostrar aquela cara de time competitivo. Aquele time chato de enfrentar. Aquele time que não dá espaço. Que briga por cada bola. Que não entrega jogo fácil para ninguém. O torcedor gremista cresceu vendo esse tipo de postura. O Grêmio sempre foi conhecido por sua competitividade. Por sua raça. Por sua capacidade de crescer em momentos difíceis. E é exatamente isso que a torcida espera ver novamente. Os próximos jogos vão mostrar muito sobre esse elenco. Vão mostrar se o grupo tem força mental para reagir. Se os jogadores conseguem transformar frustração em combustível. Se o time consegue virar a chave. Porque futebol é assim. Uma vitória muda o ambiente. Uma boa atuação devolve confiança. E quando a confiança volta, o time cresce. Mas para isso acontecer, alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa chamar a responsabilidade dentro de campo. Lideranças precisam aparecer. Jogadores mais experientes precisam puxar o grupo. E os mais jovens precisam entender o tamanho do momento. Porque vestir a camisa do Grêmio não é qualquer coisa. É representar milhões de torcedores apaixonados. Torcedores que acompanham cada jogo com o coração na mão. Que comemoram cada vitória como se fosse título. E que sofrem quando o time não entrega o que pode. A semana que está começando é vista como decisiva.
Não apenas pelos jogos em si, mas pelo impacto que eles podem ter no ambiente do clube. Se o time reagir, a confiança volta. Se os resultados aparecerem, o trabalho ganha fôlego. Se a equipe mostrar evolução, o torcedor volta a acreditar ainda mais. Mas se a resposta não vier, aí a pressão aumenta. E aumenta muito. Porque o futebol brasileiro não tem paciência longa. A cobrança cresce rápido. A discussão sobre mudanças começa a aparecer. E ninguém dentro do Grêmio quer chegar nesse ponto. Por isso o momento agora é de foco total. Treinar forte. Ajustar erros. Recuperar confiança. E entrar em campo com uma única mentalidade. Competir. Competir de verdade. Mostrar que o grupo tem caráter. Mostrar que o time pode reagir. Mostrar que o Grêmio continua sendo Grêmio. Porque no fim das contas é isso que o torcedor quer ver. Um time que lute. Um time que brigue. Um time que represente a camisa com orgulho. E quando o Grêmio joga com alma, o torcedor sabe muito bem o que acontece. O time cresce. O estádio empurra. E a história começa a mudar. Agora vamos para a próxima notícia. Nos últimos dias, um rumor começou a circular com força entre torcedores, bastidores do futebol e páginas dedicadas ao noticiário esportivo. A possibilidade de que David Beckham esteja interessado em investir pesado no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Para muitos pode parecer apenas mais uma especulação do mundo da bola. Mas para quem vive o Grêmio intensamente, qualquer notícia que envolva investimento, crescimento e projeção internacional, acende imediatamente uma chama de esperança e curiosidade. O torcedor gremista é apaixonado, intenso e acostumado a grandes histórias. Por isso, quando um nome gigantesco do futebol mundial aparece ligado ao clube, mesmo que ainda no campo das especulações, a imaginação dispara. Afinal, estamos falando de uma figura que transcende o esporte e se transformou em uma marca global. Alguém que entende de futebol, de negócios e de construção de projetos esportivos modernos. A ideia de um investimento internacional, no Grêmio, não surge do nada. O futebol mundial vive uma fase de transformação profunda, com investidores estrangeiros olhando cada vez mais para clubes tradicionais que possuem torcidas gigantescas, história rica e potencial de crescimento comercial. E nesse cenário, poucos clubes brasileiros possuem uma identidade tão forte quanto o Grêmio. Quando o assunto começou a surgir nas redes sociais em conversas entre jornalistas esportivos, a reação da torcida foi imediata. Alguns receberam com cautela, lembrando que o futebol está cheio de rumores que acabam não se concretizando. Outros, porém, permitiram-se sonhar. E como não sonhar quando um nome desse tamanho aparece associado ao clube do coração? A trajetória de Beckham dentro do futebol ajuda a alimentar ainda mais esse imaginário. Ele não foi apenas um grande jogador dentro de campo, conhecido por seus passes precisos e cobranças de falta espetaculares. Depois de encerrar a carreira, ele mostrou que também tem visão empresarial e capacidade de construir projetos ambiciosos. Um dos exemplos mais claros disso é sua ligação com o futebol norte-americano e com o crescimento de clubes estruturados a partir de projetos modernos. Essa experiência faz com que muitos torcedores gremistas imaginem como seria se uma mentalidade internacional fosse aplicada ao clube de Porto Alegre. Para quem acompanha o Grêmio de perto, sabe que o clube vive constantemente entre a tradição e a necessidade de modernização. O tricolor é um gigante histórico do futebol brasileiro e sul-americano, dono de conquistas memoráveis e de uma torcida que jamais abandona. Mas, ao mesmo tempo, enfrenta os mesmos desafios financeiros e estruturais que muitos clubes brasileiros enfrentam. Por isso, quando surge a possibilidade de investimento externo, ainda mais vindo de alguém com experiência global no futebol, o debate se intensifica. Entre os torcedores, surgem perguntas, discussões e teorias sobre o que poderia acontecer caso algo assim realmente se concretizasse. Muitos imaginam um cenário em que o Grêmio ganharia mais força financeira para disputar grandes contratações, modernizar estruturas e expandir sua marca internacionalmente. Outros pensam em melhorias na gestão, na forma de administrar o futebol e até na possibilidade de parcerias estratégicas com mercados internacionais. É importante lembrar que, por enquanto, tudo gira em torno de rumores e especulações. Nenhuma confirmação oficial foi feita, e no futebol muitas histórias surgem e desaparecem rapidamente. Ainda assim, a simples possibilidade já foi suficiente para incendiar o imaginário gremista. Entre grupos de torcedores, nas arquibancadas e nas redes sociais,
O assunto virou tema constante de debate. Há quem analise cada detalhe, cada informação que aparece, tentando entender se existe alguma base real por trás do rumor ou se tudo não passa de mais uma narrativa criada pela movimentação natural do mercado. O que ninguém pode negar é que o Grêmio tem uma história grande o suficiente para chamar atenção internacional. Poucos clubes no continente possuem uma identidade tão forte, uma torcida tão apaixonada e uma trajetória marcada por momentos épicos. Ser gremista é carregar no peito histórias de batalhas inesquecíveis, viradas improváveis e noites que marcaram gerações inteiras. Essa força histórica faz com que o clube continue sendo relevante, mesmo em momentos de dificuldade. Quando investidores internacionais observam o futebol brasileiro, eles procuram justamente esse tipo de característica. Clubes que possuem tradição, torcida massiva e potencial de crescimento. E o Grêmio se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além disso, o futebol brasileiro continua sendo uma fonte gigantesca de talentos. Jogadores surgem o tempo todo, e clubes que conseguem estruturar bem suas categorias de base podem transformar isso em um grande diferencial esportivo e financeiro. Nesse contexto, muitos torcedores imaginam que um investimento externo poderia ajudar o clube a potencializar ainda mais sua capacidade de revelar e desenvolver talentos. A ideia de combinar a paixão gremista com uma gestão moderna e investimentos estratégicos parece sedutora para muita gente. Ao mesmo tempo, existe um sentimento de cautela entre parte da torcida. O futebol mundial já viu muitos projetos promissores fracassarem quando a cultura do clube não foi respeitada ou quando decisões foram tomadas sem considerar a identidade da instituição. O Grêmio não é apenas um clube. Ele é parte da vida de milhões de pessoas. Ele representa história, memória, família, tradição. Por isso, qualquer mudança estrutural sempre será observada com atenção pelos torcedores. Mesmo assim, a curiosidade continua crescendo. A possibilidade de ver o Grêmio entrando em uma nova fase, com mais força no cenário internacional, é algo que naturalmente empolga quem acompanha o clube desde criança. Imaginar o tricolor ampliando sua presença global, disputando o mercado com grandes clubes e fortalecendo sua marca além das fronteiras do Brasil, é algo que mexe com o orgulho gremista. E quando se fala em alguém que entende de marketing esportivo, visibilidade global, expansão de marca, poucos nomes são tão fortes quanto Beckham. Ele construiu uma carreira que ultrapassou o futebol. Transformou-se em ícone cultural, referência de negócios e figura influente dentro da indústria esportiva mundial. Por isso, quando seu nome aparece ligado a qualquer projeto no futebol, automaticamente chama atenção. Entre os torcedores do Grêmio, alguns já começam a imaginar como seria ver o clube se conectando com novos mercados, atraindo patrocinadores internacionais e ampliando sua presença global. Outros preferem manter os pés no chão, lembrando que o futebol é cheio de histórias que começam com grandes expectativas, se terminam de forma inesperada. Mas mesmo os mais cautelosos admitem que o simples fato de o Grêmio aparecer em conversas envolvendo investidores internacionais já demonstra o tamanho e a relevância do clube. O tricolor sempre foi grande. Sempre teve identidade forte. Sempre teve torcida apaixonada. Agora, a pergunta que muitos fazem é se esse novo cenário do futebol mundial pode abrir portas para um crescimento ainda maior. Enquanto nada é confirmado, a torcida segue acompanhando cada nova informação, cada nova especulação e cada detalhe que surge nas conversas do mundo da bola. O futebol vive de emoção, de esperança e de histórias inesperadas. E se tem algo que o gremista sabe fazer bem é acreditar. Acreditar que grandes capítulos ainda estão por vir. Acreditar que o clube pode crescer ainda mais. Acreditar que o futuro pode reservar surpresas. Por enquanto, tudo permanece no campo das especulações. Mas no coração do torcedor, qualquer rumor que envolva o crescimento do Grêmio já é suficiente para despertar sonhos. E o gremista gosta de sonhar grande. Porque a história do clube sempre foi feita de desafios gigantes, de noites épicas, de momentos que pareciam impossíveis e acabaram se tornando realidade. Se esse rumor vai se confirmar ou não, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: enquanto houver possibilidade de crescimento e novas histórias sendo escritas, a torcida gremista continuará acreditando, continuará apoiando, continuará empurrando o time. Porque ser gremista é isso. É viver o clube todos os dias. É carregar orgulho no peito. É acreditar mesmo quando ninguém acredita. E se você também vive essa paixão pelo futebol,
Gosta de acompanhar rumores, histórias e tudo que envolve o mundo da bola? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e continuar acompanhando nossos conteúdos. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias, debates e novidades do futebol para você.